Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. 3 jogos dão sequência neste domingo, dia 5 de maio, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E nesse vídeo aqui eu passo para vocês algumas informações pré-jogo, como desfalque das equipes, transmissão ao vivo e arbitragem. Simbora então? Bom, vamos começar falando então aí de um jogo aí que promete aí fortes emoções, né, de duas equipes que começaram bem o campeonato. Eu tô falando de Figueirense e Aparecidense. Esse jogo vai acontecer às 16h30, lá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. As duas equipes aí vêm de empates fora de casa na rodada passada. O Figueirense empatou com o Sampaio Corrêa, né? Um empate aí com um gostinho amargo, né? Afinal, sofreu ali o gol do 1-1 já no último lance da partida, né? Era o último lance, o Figueirense acabou sofrendo empate, mas trouxe aí um ponto valioso de São Luís. Já a Aparecidense fez aí um jogo bastante interessante, bastante movimentado contra o Ferroviário, e empatou pelo placar de 2-2. Com isso, as equipes aí somam 4 pontos, né? Estão ali na 8ª colocação e quem vencer, né, terá a chance até de assumir a liderança isolada ao final da rodada, né? Até porque tivemos aí algumas partidas adiadas. Então, tanto a Aparecidense quanto o Figueirense, eles têm aí 2 pontos a menos que os líderes, né? Que os líderes Volta Redonda, Ipiranga e também o Atlético. Então, o Ipiranga e o Volta Redonda não jogam nesse final de semana. Se o Atlético perder, né? Então, quem vencer desse jogo aí entre Figueirense e Aparecidense poderá assumir aí a liderança isolada, né? Aliás, assumirá a liderança isolada. E como é que as equipes chegam para esse jogo, né? O Figueirense ele ainda não conta com o Camilo, o Jefinho e o Johnny Douglas, todos entregues ao departamento médico, né? Aliás, eles não jogam desde o começo do campeonato. Com isso, a tendência é que o técnico João Bursi repita aí a escalação das 2 primeiras partidas, né? Da vitória sobre o Ferroviário por 2-1 e também o empate contra a equipe do Sampaio Corrêa em 1-1. Curioso, né? É que que a Aparecidense e o Figueirense eles enfrentaram as mesmas equipes nas 2 primeiras rodadas. A Aparecidense estreou contra o Sampaio Corrêa e depois pegou o Ferroviário, e o Figueirense pegou o Ferroviário e depois jogou aí contra o Sampaio Corrêa. Já a equipe do Goiânia, né, o time goiano, ele não tem desfalques, né, e deverá ir a campo aí com a mesma formação que entrou em campo nas 2 primeiras partidas. E onde é que você pode acompanhar esse jogo? Esse jogo, né, infelizmente, vai ter transmissão só pela TV Zapping. E por que eu falo infelizmente? Né? Porque é um canal novo, né? Pouca gente tem ainda, né? Pouca gente assinou. Então, a única maneira de assistir esse jogo com imagens, né, será através aí da TV Zapping, que escolheu essa parte daí como uma das suas exclusivas. E a arbitragem para esse jogo? A arbitragem vai vir de Alagoas. O Rafael Carlos Salgueiro Lima apita e terá como assistentes o Maxwell Rocha Silva e também o Esdras de Lima Albuquerque. Esse então será aí o trio de arbitragem. Lembrando que na primeira fase da Série C não tem árbitro de vídeo, né? Já está na hora de ter árbitro de vídeo, mas na Série C árbitro de vídeo é só a parte dos quadrangulares. Agora vamos falar do outro jogo que também vai acontecer às 4h30 da tarde, que também aí promete ser uma disputa bastante acirrada, que é Botafogo da Paraíba e Remo. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Almeidão, em João Pessoa. E como é que tá a situação das equipes? Bom, o Belo, né, ele chega aí para essa partida buscando a sua primeira vitória em casa, na rodada passada. Também jogando em João Pessoa, o time ficou no empate em 1-1 com o Caxias. Na primeira rodada, havia vencido fora de casa o Floresta por 2-1. Então a equipe aí soma 4 pontos e também, né, tem a chance aí de assumir a liderança isolada do campeonato, dependendo do que acontecer lá no jogo de Florianópolis que eu citei há pouco. Já o Remo, né, o Remo aí vive uma situação complicada, né, o Gustavo Morinigo aí que chegou outro dia, já está bastante pressionado. O Remo estreou com derrota em casa para o Volta Redonda, depois perdeu na rodada passada para o Atlético, né, e agora busca a sua recuperação. A equipe ainda não somou pontos, começou a rodada na última posição, mas curiosamente sem jogar. No sábado ganhou uma posição, né, isso porque o Floresta foi goleado pela Ferroviária por 4-1, e com isso o saldo de gols do Floresta passou a ser pior do que o do Remo, né? Então o Remo ali, sem jogar, subiu aí uma posição, a 19ª posição, mas pro torcedor do Remo, isso aí não tem a menor importância, né? O torcedor do Remo quer ver o time pontuando e tá brigando lá em cima. E onde é que você vai poder acompanhar esse jogo? Esse jogo vai ter transmissão pelo canal Nosso Futebol Mais e também pela plataforma de streaming da Zon, né? Então aí são 2 opções para acompanhar Botafogo e Remo ao vivo. E como é que chegam as equipes?
No Botafogo, o volante Pedro Ivo, que passou aí por uma cirurgia de apêndice, ele será desfalque aí para essa partida. Em contrapartida, a Lucas Siqueira deve aparecer no banco de reservas, né? Então o Lucas Siqueira aí deve ser uma das novidades aí no banco, enquanto que o Pedro Ivo é desfalque aí porque está se recuperando de cirurgia. E pelos lados do Botafogo, né? Aliás, pelos lados do Remo, quem está se recuperando de lesão é o atacante Ítalo, né? Então ele segue aí sendo baixo para essa partida. Outro desfalque é o meia Marco Antônio. O Marco Antônio que foi expulso lá no jogo de Minas Gerais contra o Atlético, terá que cumprir suspensão. A arbitragem para esse jogo, a arbitragem virá de Santa Catarina. O Rafael Trace apita e terá como assistentes o Diogo Bernotti e a Luciane Rodrigues dos Santos. Então esse aqui é o trio de arbitragem pro jogo entre Botafogo da Paraíba e Remo, né? Jogo aí que promete aí muito aí, tanto que nas lives ali já havia se criado aí uma grande expectativa em relação a esse jogo de domingo. E para fechar a rodada tripla desse domingo, um pouquinho mais tarde, às 19 horas, nós teremos aí Atlético contra ABC, né? O Atlético aí que é uma das sensações desse início de campeonato, venceu os 2 primeiros jogos, né? Venceu o Caxias por 4-0 fora de casa e depois bateu o Remo por 2-1 em Minas Gerais. O Atlético então entra em campo aí podendo se isolar na liderança, né? Uma vitória deixará o Atlético na liderança isolada por conta aí dos adiamentos das partidas, né? Do Volta Redonda e também do Ipiranga. Já a equipe de Natal está em situação complicada, né? O ABC estreou empatando em 1-1 com a Ferroviária, lá em Araraquara. Na semana passada, perdeu de 3-0 no Frasqueirão para o Náutico. E esse resultado aí fez com que a diretoria demitisse o Marcelo Cabo e trouxesse aí o Roberto Fonseca. O Roberto Fonseca aí, que vai ser o terceiro técnico do ABC só neste ano, né? E onde é que vamos poder assistir aí o jogo entre Atlético e ABC? Mesma situação lá do Remo e Botafogo. Esse jogo terá transmissão ao vivo através do canal Nosso Futebol Mais e da plataforma de streaming da Zon. E como é que chegam as equipes para o duelo? Bom, o técnico Roger Silva não tem desfalques, né? Então poderá escalar o Atlético com força máxima para esse confronto. Pelos lados do ABC, além do técnico Roberto Fonseca, o lateral esquerdo Lucas Sampaio e o centroavante Gênison, sim, aquele que jogava no Novo Horizontino e tal, que marcou 3 gols contra o Corinthians, deverão ser as novidades aí do time para a partida desta noite, né? Os dois já estão regularizados e, de acordo com o próprio Roberto Fonseca, chegaram para já entrar em campo e jogarem. As baixas do ABC continuam sendo o Manuel e o Ávila, né? Que estão entregues ao departamento médico. Então essas aqui são as baixas do time de Natal. A arbitragem desse jogo virá do Rio de Janeiro. O Felipe da Silva Gonçalves Paludo apita e terá como assistentes o Gustavo Mota Correia e o Rafael Gomes Rosa, né? Então esse aqui é o trio de arbitragem para a partida de logo mais, né, das 19 horas entre Atlético e ABC. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixe o seu like. Se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!